Namastê, espero que estejam todos bem. Eu sou Fernanda Veloso e eu vou falar um pouquinho sobre as nossas inteligências. Vou falar sobre os 3 Qs: inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Esses são os 3 quocientes, então, que nós vamos falar para que a gente chegue bem no quociente espiritual, que é o objetivo maior do vídeo. Começando então pelo nosso quociente de inteligência intelectual, ele é o quociente mais comum, que as pessoas mais conhecem, mas que também sobre ele é feita muita confusão ainda. Algumas pessoas ainda acreditam que aquela pessoa que tem muitas facilidades com raciocínio lógico, matemático, por exemplo, são pessoas mais inteligentes que outras que têm outros tipos de facilidade, outras habilidades. Então, o que é a nossa inteligência intelectual, né? O que é? É a nossa capacidade de raciocínio lógico e de solução de problemas lógicos. Essa capacidade é também de fazer associações. Então, nós vamos para a escola, a gente aprende matemática, a gente aprende que 2 mais 2 é igual a 4. A partir daí a gente consegue fazer outras associações também. Este aprendizado, intelectual, ele não permite novas possibilidades, ele não prevê novas possibilidades, né? Então, ele é um pensamento em série, assim como a programação de um computador. Tudo que está ali dentro já é conhecido, né? A nossa inteligência intelectual, ela é o processamento de informações já conhecidas. Então, se eu já li num livro, se eu já estudei, aquilo tudo que eu aprendi, que já está disponível aí, faz parte da minha bagagem intelectual, daquilo que eu vou conseguindo desenvolver dentro da minha inteligência intelectual. Ela também é indicativa de talentos e habilidades. Então, algumas pessoas já nascem, muitas vezes, com habilidades especiais, talentos maiores para determinada coisa e outra menos. Então, a nossa inteligência intelectual, ela é indicativa dessas habilidades e talentos. Ela é altamente influenciada pela cultura na qual estamos inseridos. Então, por exemplo, uma sociedade que para ela é muito importante esse desenvolvimento tecnológico, por exemplo, das engenharias, as pessoas inseridas nessa sociedade provavelmente darão mais importância para o desenvolvimento intelectual da matemática, por exemplo. Então, nós somos diretamente influenciados por isso. Sociedades em que, por exemplo, as artes são importantes, a música é valorizada, ela vai incentivar de alguma forma que o intelecto seja mais desenvolvido nessas áreas. Nós também somos influenciados pelos valores individuais e os valores coletivos. Então, se a minha família tem determinados valores e meus amigos também determinados valores, eu inserido ali naquele contexto, eu passo a ter os meus valores, que provavelmente vão ser parecidos, e isso me influencia diretamente nos estudos e no meu desenvolvimento intelectual. Como que isso entra então na minha profissão, na minha vida, enfim. O objetivo do vídeo é falar mais direcionado para o yoga. Então, vou falar um pouco mais direcionado na vida de quem está praticando ou dos professores de yoga. Mas antes de entrar, como que a gente utiliza o QI nessa nossa profissão ou nessa nossa prática, é preciso mencionar um grande
estudioso e um grande crítico do QI, que foi o Howard Gardner. Quando ele lançou a teoria dele das múltiplas inteligências, ele estava, de certa forma, ele estava dizendo o seguinte: espera, não é isso que a gente está entendendo. O QI, né, essa inteligência lógico-matemática, porque os testes de QI, eles sempre serviram para que as pessoas analisassem e avaliassem esse raciocínio lógico-matemático, o raciocínio linguístico e, segundo ele, em alguns casos também uma inteligência espacial. Então ele dizia o seguinte: não analisa todas as inteligências, existem muitas outras inteligências por aí. Então ele lançou a sua teoria das múltiplas inteligências e ele foi muito objetivo em dizer o seguinte: existem outras ainda. Ele lançou primeiramente algumas inteligências que ele apresentou e depois ele disse assim: não serão apenas essas, outras inteligências poderão e deverão ser acrescentadas a essas. Então, só para citar, além da inteligência lógico-matemática e da inteligência linguística, que nós sabemos muito bem já avaliar na nossa sociedade, existem ainda inteligência musical, a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência naturalista, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência espacial e a inteligência musical. Enfim, ele foi descrevendo algumas outras inteligências, depois ele inclusive já acrescentou algumas outras, mas o objetivo dele era dizer o seguinte: as pessoas têm inteligências diversas, as pessoas são diferentes, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem habilidades iguais. E por que ele fez isso? Os testes de QI, né, eles começaram com o objetivo de estabelecer ali dentro da escola, né, os alunos que precisavam de um reforço, os alunos que estavam em atraso, e a partir daí ajudar esses alunos a ficarem no mesmo patamar de aprendizado dos outros. Só que isso foi muito deturpado, foi utilizado também de outras formas. Vários cientistas, inclusive, utilizaram para coisas que não ajudavam em nada a sociedade, muito pelo contrário, às vezes até coisas preconceituosas. O QI foi utilizado, por exemplo, em determinada época, para dizer quem poderia ir para uma faculdade e quem não poderia. Então, uma pessoa de QI mais elevado, de repente numa família você tem irmãos e um que tem desenvolvidas essas habilidades, por exemplo, lógica, matemática e linguística, que eram os principais as principais inteligências avaliadas nesses testes. Então elas iam para a faculdade. O irmão que não tinha essas habilidades, ou que tinha outras inteligências mais desenvolvidas, eles foram impedidos muitas vezes de ir para uma universidade e até de ter uma vida diferente. Também, antigamente, houveram algumas tentativas de dizer, né, através desses testes de QI, que existia uma raça superior a outras raças, e também para separar. Muitas vezes eles utilizavam imigrantes, né, faziam esses testes para avaliar a inteligência de um imigrante, que para eles era, até esse momento, era inteligência só, simplesmente, ou é inteligente ou não é inteligente, né? Então, esse imigrante, ele era testado ali e, obviamente, ele tinha uma pontuação inferior, porque ele vinha de uma outra cultura, ele vinha também
de uma língua totalmente diferente, então para ele esse teste era muito mais difícil do que para uma pessoa que tinha nascido ali naquele lugar, ou que de repente, até que algumas pessoas que tinham uma facilidade um pouco maior ou haviam aprendido algum outro tipo de coisa. Então por isso ele foi muito crítico com esses testes de QI, e ele então lançou essa teoria que foi muito importante depois para que outras inteligências fossem estudadas e que para o entendimento da inteligência fosse feito de uma forma diferente, para que a inteligência fosse entendida de uma forma diferente a partir daí. Então, pensando então sobre essas inteligências, nós estamos falando aqui, nós vamos falar da intelectual, né, que nós já estamos escrevendo, nós vamos falar da emocional e da espiritual, porque todas essas que o Gardner reuniu na teoria dele das múltiplas inteligências, a gente consegue encaixar numa dessas três. Então é por isso que nós vamos falar mais sobre essas três. Mas é importante deixar registrada essa teoria, porque ela realmente contribuiu muito nos estudos que vieram posteriormente. Então, falando aqui do QI, da nossa inteligência intelectual no yoga, como que a gente utiliza? E quais são as principais inteligências que a gente utiliza? Por exemplo, a inteligência sinestésico-corporal, né? Para os asanas, a gente utiliza muito essa inteligência que é mais física, essa inteligência sinestésico-corporal que é existente nos bailarinos, que é existente nos atores, que é uma inteligência dos educadores físicos, né? Então, ela é muito utilizada nos asanas, ela é muito utilizada para as aulas, e o professor, então, tem a obrigação de ter um conhecimento um pouco maior, de fazer um estudo intelectual um pouco maior desse tipo de inteligência, para que ele consiga corrigir o seu aluno, para que ele consiga fazer da forma certa. O praticante também precisa se aprofundar um pouco mais para fazer tudo corretamente. Então é uma inteligência bastante utilizada no yoga. Também a inteligência linguística é muito utilizada, porque nós precisamos dessa parte filosófica mesmo. A gente tem uma filosofia dentro do yoga, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ensinar, a gente precisa falar, mostrar que ela existe. Então, a gente precisa do intelecto o tempo todo, a gente precisa dessa inteligência linguística também, de uma certa forma. Bom, algumas pessoas vão ter mais, outras vão ter menos, mas ela é necessária para que a gente consiga estudar, para que a gente utilize isso na nossa vida e nas nossas profissões. Para a gente também se aprofundar na anatomia, a gente precisa da inteligência intelectual. Enfim, a inteligência intelectual é basicamente isso. A gente precisa dela absolutamente para tudo. O importante que fica no final desse entendimento é que a medição de QI e a inteligência intelectual são coisas diferentes, né? Nós podemos ter outras inteligências, nós somos pessoas diferentes, e eu achei muito importante incluir essa parte antes de falar sobre inteligência espiritual toda vez que eu falo sobre o assunto, porque em alguns workshops que eu dei, eu tive a oportunidade de receber feedbacks de algumas pessoas que chegavam para mim e falavam: ainda bem que você me falou sobre isso, que existem outras inteligências, porque eu achei que meu filho era menos inteligente porque ele não consegue aprender matemática, porque ele não consegue ir bem em português. Então, a partir disso, eu achei que não existe um entendimento ainda muito grande sobre
a questão da inteligência, a inteligência intelectual, e ela é essa inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, elas ainda são vistas na nossa sociedade como algo maior, como uma inteligência maior, superior. E é importante que a gente saiba que não. É importante que a gente entenda que somos realmente pessoas diferentes. Então, agora nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Mas antes de começar a inteligência emocional, eu vou dar um pequeno exercício que a gente pode fazer pensando no desenvolvimento da inteligência intelectual. Então, eu convido vocês a anotarem num caderninho, numa folha, uma habilidade que vocês acreditam que já tenham nascido com ela. Então, você acha que nasceu com determinada habilidade maior do que a maioria das pessoas, ou que seja sua, você veja como a sua maior habilidade. Então, anote isso, descreva essa sua habilidade. E também que pense numa outra habilidade, escreva essa habilidade que você gostaria de desenvolver e que você acha que ela foi um pouquinho negligenciada, que você poderia desenvolver mais, que você gostaria de desenvolver mais. E a partir daí, pense em algo que você pode fazer por 10 minutinhos do seu dia. Agora que a gente está vivendo um momento que dá para parar um pouquinho para pensar, então pense 10 minutos do seu dia para desenvolver esta habilidade que você gostaria, mas não conseguiu antes, ou negligenciou de alguma forma. Envolva sua família, envolva alguém com você para fazer esse mesmo exercício. Nesses 10 minutinhos, pegue esse tempo e utilize mesmo com todo a sua vontade, com toda a sua energia, e observe ao final de uma semana, 2 semanas, um mês, como que isso se desenvolveu e o quanto você melhorou aquela habilidade. Agora nós vamos falar sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, ela começa a ser conhecida e reconhecida a partir de uma publicação do Daniel Goleman, do seu livro de mesmo nome, e ela passa a ser mais estudada, melhor entendida e mais valorizada. Então, o que é a inteligência emocional? É a nossa capacidade de reagir aos incômodos e aos prazeres da vida. É a nossa capacidade de processar essas nossas emoções. É a percepção que nós temos dos nossos sentimentos e é o nosso equilíbrio e autocontrole. É muito importante, ao falar em inteligência emocional, a gente dizer sobre as experiências de toda uma vida, né? Essa capacidade que a gente tem de processamento e as nossas reações em relação a todas essas coisas da vida, elas são construídas ao longo de muito tempo, desde o início da nossa vida. É diferente da inteligência intelectual, que a gente está ali numa sala de aula, de repente aprendendo, que a gente pegou um livro, começa a ler e você entende o que está ali. Isso não é possível ser feito com a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela depende de experiências. Eu não consigo colocar num livro e numa aula que eu estou sentindo para que a outra pessoa sinta igual a mim, isso é impossível. Então, o que a gente consegue fazer dessa experiência é tentar mudar o que não está bom e continuar com aquilo que está funcionando, né? Então, é importante a gente falar sobre empatia.
quando a gente fala de inteligência emocional. Porque a empatia, ao contrário do que as pessoas falam, que é simplesmente fazer com o outro o que gostaria que fizessem com você, é um pouco mais do que isso. É fazer para o outro aquilo que ele gostaria que você fizesse. E para isso, a gente precisa se conhecer e se entender. A partir daí a gente entende que o outro é diferente da gente, por que que ele é diferente, como que ele é diferente. E aí a gente consegue que essa interação ela seja muito maior, muito melhor e que haja de fato uma empatia. Se eu tenho dificuldade de me conhecer, de reconhecer as coisas que não estão muito legais em mim, por exemplo, eu tenho dificuldade de ajudar o outro também. Então, eu tenho dificuldade de entender esses erros do outro, os acertos e o porquê que ele pensa diferente. A gente tende a achar, claro, que o nosso jeito é o jeito certo, o jeito do outro, que é diferente, é errado, né? A gente precisa entender que cada um é de um jeito pelas experiências que passou na vida e que essas experiências, o total dessas experiências da vida de alguém nunca vai ser como a experiência do outro. E isso porque eu costumo dizer que se eu tenho uma irmã gêmea, vamos supor, e essa irmã lá na maternidade, a primeira vez que a enfermeira pegou essa minha irmã e de repente ela trombou na porta na hora de sair e ela tomou um susto, a experiência dela já é diferente da minha, desde aquele primeiro momento de vida. Então é impossível que uma pessoa tenha exatamente as mesmas experiências que outra. Então as pessoas, elas passam por traumas, elas passam por alegrias, elas passam por decepções e cada um lida também de um jeito com essas emoções. Como que é construído então essa inteligência emocional, né? É por pensamento associativo. Então a gente tem uma forma de associar os acontecimentos e a gente tem a necessidade de reconhecer padrões. Então, uma coisa que aconteceu comigo ontem, eu reagi de determinada forma. Hoje, se uma coisa parecida aconteceu, provavelmente vou reagir da mesma forma. A gente tem essa necessidade de reconhecer padrões, até pela nossa própria autoproteção. A gente precisa entender o que é perigo e o que não é perigo, a gente precisa tomar decisões rápidas, então a gente também fica mais tranquilo dentro de padrões. A gente sempre vai procurar por eles. Muitas vezes até, jogando contra nós mesmos, a gente acaba buscando um padrão, uma coisa que não está muito legal, que não é uma coisa muito boa, mas a gente já conhece, a gente prefere muitas vezes do que uma coisa nova que a gente desconhece. O nosso cérebro tem dessas coisas. Então é muito importante a gente entender esses reflexos condicionados, né? Que eles vão acontecendo durante essa construção da nossa inteligência emocional. A gente, no caso da inteligência emocional, a gente tem uma atenção seletiva. Ela é mais complexa que o pensamento em série, que foi o pensamento que a gente viu na inteligência intelectual. Ela tem mais flexibilidade, enquanto que a nossa inteligência intelectual ela é muito mais lógica, ela é muito mais certinha. Aqui não, aqui existe na inteligência emocional uma flexibilidade, ela não é exata. E o mais importante a gente saber disso é que as nossas
conexões neurais, as nossas redes neurais, elas podem aprender a se reorganizar. Então, embora eu tenha um hábito que vem desde lá de trás, desde a minha adolescência, se eu quero mudar, eu posso fazer determinadas alterações na minha vida, determinadas análises que eu vou conseguir com o passar do tempo e dependendo do trabalho que eu empenhar nisso, eu vou conseguir fazer mudanças nessas redes neurais e vou conseguir mudar meu jeito de pensar, o meu jeito de agir e de reagir. Essa aprendizagem da inteligência emocional, ela é feita na prática, né? Então, não tem jeito de aprender num livro, como eu disse antes, é um aprendizado prático. Este é um pensamento, como eu disse, mais complexo, é um aprendizado mais lento, porque ele vem sendo construído ao longo do tempo, não tem jeito de eu aprender a reagir aqui agora. Quero mudar agora, vou pegar um livro, vou ler, vou fazer diferente, isso não existe. Então, é um aprendizado realmente mais lento, mais complexo. Ele gera uma tendência, né, como eu falei, a se deixar levar pelo hábito. Então, quando a gente não para pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre aquilo que a gente quer mudar, o hábito vai prevalecer. E o hábito nem sempre é a melhor coisa. Em alguns momentos pode ser que ele seja, mas nem sempre ele vai ser a nossa melhor escolha. Muitas vezes a nossa vida vai melhorar se aquele hábito desaparecer, se a gente conseguir mudar. É daí da inteligência emocional que vem a nossa criatividade, né? É onde a gente pode inovar, onde a gente pode inventar, onde a gente pode trazer possibilidades diferentes. E o que é essa inteligência emocional, onde ela está inserida no yoga, onde nós trabalhamos no yoga, como que nós podemos desenvolver? Então, primeiro através do principal, que é o treinamento da empatia, que eu já falei aqui. É muito importante que a gente faça exercícios, utilize ferramentas de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade para aumentar nossa empatia. A gente tem no yoga diversas pessoas de diversas origens, de diversas profissões. Então é um ambiente muito propício a conhecer pessoas diferentes. O local de trabalho ele já tem mais ou menos pessoas um pouco mais voltadas de repente para determinada área ou determinado tipo de talento, mas dentro do yoga a gente tem todos os tipos de interações, então isso é muito positivo, a gente buscar conhecer essas origens das pessoas, as profissões, o que essas pessoas gostam, o que elas fazem, e isso nos ajuda a aumentar e a desenvolver, trabalhar a nossa empatia. A prática de exercícios de yoga, de hábitos que estão ligados à filosofia do yoga, nos ajudam a desenvolver uma nova mentalidade e novas perspectivas, né? Então, adotando novos hábitos que vêm com essa filosofia, que vêm com essas práticas físicas. Então, a partir daí, a gente pode incentivar os nossos alunos ou os praticantes podem ter um incentivo dos seus professores e dos seus colegas nas mudanças de hábitos nocivos, de hábitos que não são saudáveis. Então, o yoga colabora muito nesse nosso desenvolvimento da inteligência emocional. O equilíbrio mental, né, que é desenvolvido
através de mentalizações, de meditação, de relaxamento e até mesmo dos pranayamas. Isso tudo é muito, muito benéfico, isso tudo é desenvolvimento emocional. Além disso, uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer no nosso dia a dia, em profissões principalmente que são muito corridas e que demandam muita coisa ao mesmo tempo, a gente está sempre pensando lá na frente, pensando no que tem que fazer daqui a pouco, no que vai fazer amanhã, e tem dificuldade de viver o momento presente, e o yoga ajuda muito nisso, a trazer os alunos, a nos trazer para o momento presente, para o aqui e agora. A gente também, a partir daí, começa a conseguir fazer resoluções e encontrar soluções para coisas do dia a dia que antes ficavam difíceis por estar vivendo no momento futuro. Então a gente incentivando e motivando e fazendo essas práticas de presença, elas são muito benéficas e muito auxiliares para que a gente possa conseguir solucionar problemas de uma forma mais fácil, porque a gente estando no momento em que eles se apresentam, estando presente, isso tudo fica muito mais fácil. Inclusive, é dito que a gente não deve pensar num problema ou em algo que a gente quer resolver por mais do que 1 hora por dia. Então, se a gente tem algo ali para resolver, a gente deve separar aquele momento do dia, resolve e depois sai daquele lugar, vai para um outro ambiente para poder se desvincular daquilo. A gente não deve ficar pensando nisso o dia todo. Isso nos ajuda, o yoga nos ajuda com essa presença e nos ajuda a ter foco quando a gente precisa também. Então agora eu vou propor um exercício de inteligência emocional. Esse exercício é feito da seguinte forma, é muito simples. Você vai imaginar uma situação em que você teve uma reação exagerada ou falou algo que não gostaria de ter falado ou gostaria de ter feito diferente. Você vai imaginar essa situação, você vai reviver essa situação e depois você vai reviver o início dessa situação, porém modificando do jeito que você gostaria de ter feito e obtendo novos resultados sobre aquela sua nova ação. Esse exercício, ele é muito importante, ele é um exercício muito legal para a gente fazer para essa mudança de padrões. Essa sua visualização, ela pode ser tanto uma situação real que aconteceu que você queria que fosse diferente, como você pode imaginar uma coisa que acontece com certa frequência. Então ela não precisa ser real, mas pode ser um padrão que você tem utilizado, que você quer mudar, então você cria essa situação, porém com um resultado diferente, e esse resultado vindo de algo que você fez de diferente. Isso ajuda muito nas mudanças de padrões, é um exercício muito importante para ser feito a cada vez que a gente comete esse deslize, porque não é uma vez que a gente vai fazer o treino, né? Uma vez que a gente vai treinar, que a gente vai imaginar, e a próxima a gente já vai conseguir fazer do jeito que a gente gostaria. É um treinamento mesmo, assim como a gente demorou para construir esse padrão, a gente também demora um pouquinho para quebrar esse padrão. Porém, é por isso que esses exercícios são fundamentais, eles são importantes e eles nos ajudam muito a cada acontecimento. Se a gente para depois que baixou a adrenalina, baixou toda aquela euforia da situação, a gente para, analisa, pensa, revê, faz como se estivesse reagindo de uma forma diferente e traz um resultado diferente para a situação.
Então, espero que vocês pratiquem, compartilhem com a família, com as pessoas que estão ao redor. É um exercício muito legal e muito importante para que todo o nosso entorno possa também se beneficiar. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a inteligência espiritual. Namastê!